presença, Senhor, que adentramos nesse momento solene, não porque não estivéssemos nela, pois a nossa plena convicção é de que vivemos sempre na Tua presença, Senhor. Perdoa-nos por em muitos momentos nos esquecer disso. Mas aprove ao Senhor valorar esse momento que estamos agora iniciando de culto de forma muito mais importante. Por isso, nos ajuda, Senhor, a usufruirmos da santidade desse momento, a usufruirmos, Senhor, das bênçãos espirituais que nos são derramadas em momentos como esse, Senhor. Eu oro para que haja arrependimento, santificação e salvação nessa manhã, Senhor. Que não haja, Senhor, nenhuma raiz de amargura, que não venha sobre nós nenhum espírito maligno de dissensão, porfia, ira ou coisas semelhantes, mas que estejamos todos como ovelhas mansas, desejosas de serem conduzidas pelo bom pastor. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos disse, e a Tua palavra nos é muito mais do que suficiente, que estaria conosco quando nos reuníssemos em Teu nome. Vimos o carinho e o cuidado que o Senhor tem com a sua igreja. Por isso pedimos, ó Senhor Jesus, que o Senhor nessa manhã possa transformar as nossas vidas com o Teu toque poderoso, Senhor. Eu apresento essa comunidade do Alto das Pombas, que o Senhor possa nos ajudar a cumprir o nosso propósito nesse lugar, pregando e vivendo fielmente o Evangelho que nos salvou e nos salva todos os dias. Abençoa também a nossa amada irmã Osana. Mais uma vez apresentamos a saúde dela, que o Senhor possa restabelecer para a Tua glória. Apresentamos a saúde de Dona Maria, Senhor. Que o Senhor possa tomar conta dela, iluminar a mente, renovar o coração, Senhor. Ajuda na família dela, Senhor. Abençoa também seu Edson, que está aqui conosco há tantos anos. E não se queixa, Senhor, de nenhuma das enfermidades que sofre. Ajuda-o a ter um encontro pessoal contigo, Senhor. A sentir o Teu toque, a ouvir a Tua voz. Que todos nós, Senhor, possamos, nessa manhã, ter no nosso interior uma certeza crescente da nossa eleição, do nosso chamado, da nossa salvação. Livra-nos de todas as preocupações que nos acompanharam até esse instante, Senhor. E nos concede, Senhor Jesus, a paz que só o Senhor pode nos conceder, que excede o entendimento, para que possamos, com ouvidos atentos, ouvirmos as Tuas sábias instruções, para que venhamos a viver vidas dignas do Evangelho bendito que nos alcançou. Obrigado, Deus,
por essa semana que se findou e o Senhor nos conduziu em triunfo. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. Que o Senhor possa nos conceder sabedoria, fé e, acima de tudo, amor, para que venhamos a completar a carreira que nos é proposta, combatendo o bom combate da fé. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em 2 Coríntios 5:20. Nós não vamos, por assim dizer, sair do nosso foco, que é o estudo de Lucas. Mas o que eu quero, na verdade, nessa manhã, o que eu creio que o Espírito Santo nos conduz, é um estudo mais aprofundado dessa parte final da exposição de Jesus no Sermão da Planície. Então, o título da nossa mensagem de hoje é: A sua vida tem um propósito. É uma coisa até lógica, mas se formos sinceros conosco, temos que admitir que pouquíssimas vezes pensamos nisso. Qual o propósito da nossa vida? Por que eu ainda estou respirando? Por que eu não faço parte dos quase 600 mil brasileiros que faleceram só de Covid? Por que eu ainda estou de pé? Por que o meu coração ainda está batendo? E agora, trazendo isso para o mundo espiritual, por que eu me considero evangélico? Por que eu carrego uma Bíblia? Por que eu faço orações ao Deus da Bíblia e creio que o Filho de Deus é o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Pouquíssimas vezes pensamos nessas questões que são tão importantes. É muito comum que nós, na qualidade de cristãos, venhamos a entrar no piloto automático. A gente faz as coisas no automático. A gente ora no automático, a gente lê a Bíblia no automático, a gente frequenta cultos muitas vezes no automático e muitas vezes sequer nos apercebemos que há muito esses meios de graça já deixaram de ser meios de graça para nós, uma vez que não estamos usufruindo deles da maneira correta. Então, diante disso, eu preparei um pequeno esboço que eu gostaria de dividir com os irmãos, que, diante desse cenário bastante claro, e essa frase que eu disse para vocês, a sua vida tem um propósito, é uma frase que você vai ouvir também de pessoas que não têm a mínima fé em Cristo Jesus. Palestrantes motivacionais, alguns deles até ateus convictos, mas eles também acreditam, por algum motivo, que não é o nosso, que a sua vida tem um propósito. Normalmente essa frase é usada como motivação para que as pessoas que as ouçam sejam motivadas a atingir seus próprios objetivos. É como um técnico estimulando um nadador ou qualquer outro atleta de modalidade esportiva de que ele pode ir além do que ele está indo. Ele pode melhorar a marca de tempo dele, ele pode melhorar a sua performance, e normalmente frases como a que nós ouvimos hoje são usadas. Mas se nós lemos a Bíblia com a responsabilidade que ela merece ser lida, nós vamos ver que essa palavra propósito, ela está em um dos versículos, segundo algumas pesquisas, esse é o
segundo versículo mais lido ou mais decorado de toda a Bíblia, por evangélicos e por não evangélicos. O primeiro versículo mais lembrado é o Salmo 23, versículo 1. O segundo é esse, Romanos 8, 28. Se vocês quiserem me acompanhar, eu vou abrir lá. Se não, só ouçam. Você vai perceber que há essa palavrinha, propósito, na frase. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre salvação e a certeza dela, os benefícios que essa certeza trazem para a nossa alma, é um dos assuntos aqui do capítulo 8. E então ele usa o verbo saber. Nós falamos sobre isso na sexta-feira. Quem sabe, sabe alguma coisa ou a respeito de alguém. Então nós sabemos, é o que o apóstolo Paulo diz. Perceba, ele não diz que ele sabe sozinho. Ele diz que existe um grupo de pessoas que tem um conhecimento parecido com o dele. Sabemos que todas as coisas, e quando o apóstolo Paulo escreve essa expressão, todas as coisas, ele está falando de todas as coisas no mundo espiritual e no mundo material. Esse é o contexto do versículo. Eu não vou fazer uma leitura completa de Romanos 8, mas o contexto é esse. Paulo está falando de coisas tanto espirituais quanto de assuntos no que diz respeito da nossa vida material. E ele diz que todas essas coisas estão conjuntamente, essa é a expressão, elas estão trabalhando conjuntamente para o bem. Por isso que aqui nós temos o verbo cooperar. Esse verbo significa operar conjuntamente. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas é importante que a gente pare e pense um pouco. A partir de agora, o apóstolo Paulo, ele vai dizer nesse versículo aqui que a gente está meditando, que todas as coisas cooperam para o bem, mas ele vai limitar a ação dessa promessa. Agora há uma limitação. Perceba que ele está expandindo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então ele expande a sua afirmação ao máximo. Agora ele vai delimitar ela. Não é que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Ele não vai dizer isso. Então, após expandir a afirmação, ele diz agora daqueles. Ou seja, um grupo específico de pessoas. Daqueles que amam a Deus. E nós já sabemos, por várias outras inferências bíblicas, que amar a Deus significa obedecê-lo fielmente, com alegria. Essa seria uma definição bíblica do que significa amar a Deus. Obedecê-lo fielmente com sabedoria. Então ele diz, aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. E agora Paulo vai dizer que essas pessoas que amam a Deus, existe algo na vida delas que agiu nelas para que elas se tornassem esses verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E o que foi que aconteceu? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra propósito está aqui. Há um propósito na vida de todos os seres humanos. Mas eu agora vou ter que dar a notícia ruim e no final eu vou dar a notícia boa. Dividir assim o sermão. A notícia ruim, irmãos, é que nem todos são filhos de Deus. E quando eu faço essa afirmação que nem todos são filhos de Deus, eu não estou falando do mundo inteiro. Eu estou falando de dentro da igreja.
Porque fora da igreja a gente sabe que não tem filho de Deus. Mas dentro da igreja existem pessoas que infelizmente chamam o Senhor de Senhor, mas não vivem de maneira a confirmar essa confissão. Então, voltando a um versículo que foi lido aqui recentemente pelo irmão José, 1 de João, capítulo 5, versículo 20. 1 de João 5, 20. Diz o seguinte: também sabemos. Será que é coincidência? O verbo saber está aqui de novo. Vocês se atentaram para isso? Romanos 8, 28 diz: sabemos. Agora aqui é um outro escritor, é o apóstolo João, mas o autor é o mesmo. Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. E ele usou várias pessoas para a redigirem. Versículo 20 do capítulo 5 de 1 de João diz o seguinte: também sabemos. Nós sabemos várias coisas como cristãos, mas essa daqui nós também sabemos. Que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Amém. Por que eu li essa passagem primeiro? Porque aqui o apóstolo João, ele faz uma referência à idolatria. A idolatria, irmãos, do ponto de vista bíblico, principalmente do ponto de vista do Novo Testamento, é algo muito mais abrangente do que adotar uma falsa religião extra-bíblica. Mas a idolatria, do ponto de vista bíblico e até do Novo Testamento principalmente, significa criar um Deus que não o Deus da Bíblia, e você pode fazer isso usando inclusive a Bíblia. Os falsos mestres, eles estimulavam o povo à idolatria usando a Bíblia, e o fazem até hoje. Então no versículo 18 desse mesmo livro de 1 de João 5, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, pois aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus. Vocês estão prestando atenção na repetição do verbo saber? Por que eu estou frisando isso? Porque se você parar 5 minutos para conversar com qualquer evangélico hoje, e eu falo isso com tristeza e ousadia no espírito, muitos aqui, se você perguntar se você é evangélico, por quê, a pessoa não vai saber te dizer nada. E aqui a gente vê que tem um monte de coisas que, como cristãos, a gente devia saber. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A gente sabe disso, você sabe. Você devia saber. Então a gente não quer saber por quê? Porque a gente quer viver em pecado e a gente ainda quer se achar de Deus. Então tem coisas que a gente prefere nem saber. E aqui agora ele diz, outra coisa que a gente não gosta de saber, é que pessoas que a gente ama, nesse exato momento, agora mesmo, 9h45 da manhã de domingo, estão sendo usados como instrumentos de Satanás nas nossas vidas. Pessoas que amamos. Porque elas são do diabo. Não, pastor, aquela pessoa não é do diabo, não. A pessoa me ajuda, faz minha comida, arruma minha casa, uma pessoa que é minha amiga, que é meu amigo.
Mas aqui diz, nós sabemos que somos de Deus. Quem é o que são de Deus? É os que amam e obedecem a Deus, amém? Todos aqueles que não agem assim são de quem? São de quem? Do diabo. A gente tem uma dificuldade de identificar e de aceitar essa afirmação cristalina da Bíblia. Por isso que há um propósito, inclusive na vida do ímpio. O irmão José tem nos ensinado no livro do Apocalipse. Se eu não me engano, ele está no capítulo 14. Quando ele chegar no capítulo 22, ele leu recentemente, mas ele não leu essa parte, eu creio. Quando ele chegar no capítulo 22, quando ele fizer a exposição, ele vai dizer para mim e para você, o que está escrito lá. O limpo, limpe-se mais ainda. O santo, santifique-se mais ainda. E o sujo, suje-se mais ainda. E o ímpio, pratique ainda mais impiedade. Você acha que ele está falando de quem? Ah, ele está falando daquele pessoal lá do Oriente Médio, ele está falando de gente lá da Europa, da Ásia. Não, ele está falando de gente da sua família. Ele está falando de pessoas do seu trabalho. Ele está falando de gente que é seu vizinho. De gente que você gosta de prosear. Ele está falando dessas pessoas. Mas a gente não vive a vida com a seriedade que ela tem que ser vivida. Porque a gente finge não saber o que a gente deveria já saber. Então agora, voltando ao nosso texto, eu queria antes fazer uma outra leitura, que está no Evangelho de João. Se vocês puderem acompanhar comigo. Evangelho de João, capítulo 3. É uma passagem bastante conhecida, muitos de vocês talvez saibam decorado. É a passagem de Nicodemos. E eu ainda estou aqui nos filhos das trevas. Eu disse para você, eu vou dividir esse sermão entre os filhos das trevas e os filhos da luz. E no final eu quero falar um pouco sobre os filhos da luz, que eu acredito que são a maioria de vocês. Amém? Eu quero acreditar desse jeito. Me perdoe a minha inocência. Havia entre os fariseus, versículo 1, um homem chamado Nicodemos. Eu vou ler só até aqui, porque o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não basta ser religioso para se dizer de Deus. Não basta a prática zelosa de uma religião. E olha que a maioria daqui nem zeloso é. Então a gente, para ser igual a Nicodemos, ainda tem que trabalhar muito. Ah, mas Nicodemos, pois é, Nicodemos está acima da maioria daqui que está aqui. Mas Nicodemos ainda estava abaixo, aquém da exigência de Cristo. Um dos principais dos judeus significa um homem que buscava cumprir a lei. Um homem que buscava cumprir corretamente. Ele não ouvia música mundana. Está ouvindo, meu irmão? Ele não ouvia. Ele não dizia que o Nirvana é a melhor banda de rock do mundo. Ele não dizia isso. Ele não buscava dinheiro. Ele não buscava emprego. Ele buscava agradar a Deus. E olha que ele está no padrão de reprovado ainda, viu? Então isso significa que os evangélicos de hoje estão numa situação, do ponto de vista bíblico, assustadora. Porque significa que a gente está atrás dos fariseus que estão indo para o inferno. Eles estão indo para o inferno e a maioria dos evangélicos está indo atrás deles. Porque do ponto de vista moral, eles são melhores do que a maioria de nós. E se você acha que a moral não vale nada para Deus, é porque você não está lendo a Bíblia direito. A moral, ou seja, os valores éticos de Deus, não são os do mundo, mas Deus tem valores, todos eles estão na Bíblia. De
como a gente deve viver, de como a gente deve proceder, de como a gente deve enxergar as situações. Pastor, mas eu gosto de ouvir, de fazer determinadas coisas. É a sua carne, mate ela. Ou a gente não leu aqui, na sexta-feira, foge das paixões da mocidade. Parece, irmãos, que tem uma frase escrita, satisfaça todas as suas vontades na igreja. Porque todo mundo chega na igreja, mas eu sonho com isso, mas eu desejo aquilo, mas eu quero... E quem diz? Isso daqui é enfeite. A cruz é um enfeite. Mas eu me sinto tão bem fazendo isso. É claro que você se sente bem fazendo mal. Você acha que Eva sentiu o que comendo do fruto? A serpente não obrigou ela a comer, não. Ela quis. Ela viu que o fruto era agradável. Ela sentiu desejo. Ela sentiu prazer fazendo aquilo que era errado. Então não se engane, irmãos, o pecado, ele dá sim um prazer momentâneo, mas ele traz consigo uma condenação eterna. Então Jesus está dizendo para Nicodemos, que está na frente da maioria de nós aqui. Versículo 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha que coisa. A gente sabe que quem busca Jesus por sinais já está buscando errado. Jesus nunca quis ser visto como um milagreiro. É por isso que Jesus vai falar com Nicodemos. Às vezes a gente não presta atenção nessa afirmação. Nisso que Nicodemos está falando aqui. Nicodemos devia ter ido atrás de Jesus por aquilo que Jesus estava pregando, e não simplesmente pelos milagres que Jesus estava fazendo. Então ele foi pela motivação errada. E é por isso que Jesus o repreende. Em 1 de Coríntios nós lemos, os judeus buscam sinais. Olha o que Nicodemos estava buscando, porque ele era judeu. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que estamos sendo salvos, esse é o poder de Deus. É o que está escrito aqui, irmão. Olha a ligação entre esses dois textos. Sabemos que podes fazer esses sinais, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver. O verbo não é entrar, o verbo é ver. Ele está dizendo em primeiro lugar, Nicodemos, você está cego. Você está vivendo uma vida em busca de sinais. A maioria dos evangélicos mede o amor de Deus por meio de sinais. Se minha saúde está boa, Deus me ama. Se minha saúde está ruim, eu fiz alguma coisa de errado. Se o meu dinheiro está caindo certinho, Deus me ama. Se eu estou com algum problema financeiro, é porque eu estou precisando orar mais. Quer dizer que se não tiver problema financeiro, não está precisando orar? Então a gente tem uma similaridade com os fariseus muito maior do que a gente imagina. Perguntou-lhe Nicodemos, como podes um homem nascer sendo velho? Perceba, quando você fala coisas espirituais para uma pessoa que está vivendo abertamente na carne, é esse tipo de resposta que a gente vai ter. Essa é a frustração de um pregador. Você aconselha determinadas pessoas espiritualmente e a pessoa não entende nada. Ou então entende todo o contrário do que você falou. É o que está acontecendo com Nicodemos. Porque Nicodemos ainda estava vivendo em trevas. A gente sabe que houve uma mudança na vida de Nicodemos. Mas ele aqui estava vivendo em trevas. Não é por acaso que o apóstolo João, quando está redigindo o seu evangelho, diz: à noite, foi de noite,
A ideia de João é mostrar que era noite na vida de Nicodemos. Nicodemos ainda estava debaixo de escuridão. Então, eu quero dizer para vocês que a religião por si só, irmãos, não faz da gente filho da luz. O fato da gente cumprir algum tipo de religiosidade não faz da gente filho da luz. O fato da gente orar, o fato da gente ler a Bíblia, só nos torna, irmãos, mais devedores. Sim, você tem a Bíblia, você conhece ela, você lê ela, você estuda ela. Está embaçando aqui, acho que é para não suar, mas de problema não. Pode ficar tranquilo, meu filho, pode ficar tranquilo. Se Deus quiser que eu sue, eu suo. Então eu quero abrir agora com vocês, no texto que eu falei de referência, vamos iniciar agora, mostrando para você como vive um filho da luz. A gente viu como é que vive um filho das trevas. A parte de Deus, a parte dos seus ensinos, segundo os seus próprios entendimentos. Mas como vive um filho da luz? O filho da luz, irmãos, ele tem um propósito. 2 Coríntios 5:20. Esse é um texto que você deve ter sempre ele na sua mente. Essa é a sua função, seja homem, seja mulher, seja criança, se está sendo evangelizado no caminho do Senhor. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio nosso. Você percebeu a afirmação aqui? O tamanho da honraria que eu e você recebemos, mas que a gente não enxerga como honraria. Uma vez eu vi não sei se era entrevista, não sei que nome pode dar isso, mas uma fala do presidente, dizendo que ele não queria estar na cadeira que estava. Eu digo, então, por que se esforçou tanto? Por que tantos anos de vida política? Por que se inscreveu o nome como candidato? Por que fez uma campanha eleitoral massiva, inclusive à base de mentira? Por que fez tanta coisa e depois disse, eu nem queria estar aqui? Quem é que acredita nisso, irmão? Então, você é um embaixador de Cristo, irmão. Se você é da luz, você devia se sentir privilegiado, mas ao mesmo tempo amedrontado com a responsabilidade. Eu quero mostrar como o embaixador de Cristo age. Volte para 1 de Coríntios. Tem um embaixador de Cristo que escreveu essa carta, que foi Paulo. No capítulo 2 de 1 de Coríntios, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele podia fazer isso. Se tinha gente que tinha cacife, era Paulo. Mas ele não fez isso. Ele diz aqui, eu não fiz isso com ostentação de linguagem, nem de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E aqui essa é a parte que eu gostaria que vocês meditassem. E foi em fraqueza, temor e grande tremor. Quer dizer que um pastor pode ser fraco? Meu filho, ele é fraco. Normalmente Deus usa os mais fracos, que é para que o poder de Deus seja mais percebido. A ideia de superpastores, que é proliferada por meio das igrejas heréticas, a ideia de um papa, que é o substituto de Cristo, isso tudo são ideias diabólicas. Paulo diz, foi em fraqueza. Eu sou fraco, mas eu preguei o evangelho a vocês, mesmo em fraqueza. Segundo lugar, em temor.
Paulo tinha temor, porque ele sabia que ele seria duplamente cobrado. Nessa mesma carta, mais adiante, ele diz: eu tenho temor para que naquilo que eu pregue, eu mesmo não seja contado como reprovado. E ele diz: e com grande tremor. Quem já tremeu diante de Deus? Você sabia que se você tivesse isso daqui, 90% dos pecados que você cometeu essa semana, você não cometeria? Porque você teria temor e tremor. Eu não vou fazer isso não. Eu? De jeito nenhum. Falar isso, eu mesmo não falo. Temor e tremor. Eu estive entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. Como a gente demonstra o Espírito? Ô meu irmão, como a gente demonstra o Espírito? O fruto do Espírito em nós. Demonstração do Espírito, irmãos, não é ilusionismo não. Não é fazer mágicas. Não é adivinhar o futuro RG, CPF. Não é profetizar cura e bênção. Não, o que Paulo está dizendo aqui é demonstração do Espírito. É quando as pessoas olhavam para Paulo, elas viam em Paulo o caráter de Cristo. Isso é poder. Quando Moisés descia dos 40 dias e 40 noites que ele ficava em oração, e o rosto dele ficava brilhando, as pessoas ficavam com medo, e ele tinha que botar um véu. Versículo 5: e para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. A vossa fé, irmãos, não pode apoiar-se em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu não posso converter ninguém, e nem tenho o propósito de convencer ninguém. Ó pastor, vamos convencer fulano de tal, Rafa? Convencer, não é comigo. Convencer é com o Espírito Santo. Eu só posso pregar o Evangelho. E eu já me sinto privilegiado e ao mesmo tempo amedrontado com esse privilégio e com essa função. Então agora, no nosso texto, 2 de Coríntios 5, 20, eu quero dizer, se você é filho da luz, você necessariamente é o embaixador de Cristo. E a expressão embaixador é uma expressão extremamente comum nos nossos dias, amém? Nós estamos vendo, eu acho que foi uma comitiva do Brasil, na ONU. E lá na ONU tem vários embaixadores das nações do mundo. Então cada nação do mundo tem seu embaixador na ONU. É o seu representante. Ele não vai falar o que ele quer falar. Ele vai falar aquilo que a nação dele, os representantes da nação dele, autorizam ele a falar e a pleitear. É assim que o embaixador age. Ele representa uma nação, um reino. Eu e você representamos o reino da luz. Por isso que Jesus diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Nós devemos ser esses embaixadores. Mas a pergunta que eu faço muitas vezes é: onde eles estão? Os embaixadores de Cristo. Olha a característica deles. De sorte que somos embaixadores. Vou desligar, se eu desligar isso daqui. Meu Deus, é grosso. Pronto, eu fico só com isso. Tentar fazer desse jeito. Voltando agora para o versículo 20 do capítulo 5. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então você é um filho da luz? Sim ou não? Ainda está em dúvida, né? Em nome de Jesus, no final do culto você não vai ter mais essa dúvida. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então você carrega o nome de Cristo. Não é mais o seu nome que importa. Não importa mais João, Maria, Pedro, Tiago. Não importa mais. Agora é Cristo.
já viram nas Olimpíadas os atletas, quando ganham determinadas modalidades esportivas, eles pegam a bandeira do país e se cobrem, né? Eles têm um suposto orgulho por estar representando a nação. Eles estão lá representando milhares de conterrâneos. E aquela bandeira ali é um sinal disso, pelo menos para eles. Será que nós temos essa mesma alegria de se envolver com a bandeira de Cristo? E dizer, eu carrego o nome de Cristo. Cristo é a minha bandeira. Por isso que o cristão jamais pode se ater, jamais pode se deter em nenhum tipo de ativismo político, de qualquer sorte. A nossa bandeira é Cristo. Não, pastor, mas eu sou a favor da gente salvar as baleias que estão morrendo. Eu sou a favor de salvar os mico-leões dourados que estão morrendo. Pastor, eu sou contra a queimada da Amazônia. Irmão, eu também sou contra tudo isso, mas não é minha bandeira. Tudo isso que está acontecendo faz parte da maldade do homem. E quem vai solucionar o problema da maldade do homem não sou eu, é Deus. Só a tentativa, só o pensamento de que eu posso, debaixo de muito esforço, tornar o mundo um lugar melhor, já revela uma soberba imensa. Eu? Tornar o mundo um lugar melhor? Eu? Cristo, quando veio à Terra, não fez isso, e eu posso fazer. Isso é uma soberba enorme. Mas tem um monte de cristãos aí levantando bandeiras e dizendo que o papel deles é fazer do mundo um local melhor. Não estão estudando a Bíblia como deveriam. Nosso propósito não é fazer do mundo um lugar melhor, porque o mundo vai ser destruído. Nosso propósito é pregar o Evangelho como alguém que convida as pessoas a embarcarem em segurança para um novo planeta, aonde eles habitarão em segurança e alegria. Mas aqui não. No mundo teremos aflições. Esse é o papel do cristão. Então toda a teologia da prosperidade cai por terra quando você lê com um mínimo de responsabilidade o Novo Testamento. Toda a teologia da prosperidade cai por terra. A maioria das igrejas evangélicas hoje fechariam a porta se os evangélicos que nela estão lessem o Novo Testamento com um mínimo de responsabilidade em relação às suas almas. As suas almas. Porque eles não vão ser condenados porque o falso mestre pregou errado. Não. Foram eles que colocaram o falso mestre lá. Se eles não quisessem alguém para enganar a eles, o falso mestre não era levantado. É o que diz a Bíblia. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Você carrega o nome de Cristo se você é cristão. E você é um representante dele. A pergunta é, para quê? O que é que Cristo quer que você represente? O que é que Cristo quer que você fale nas assembleias, por assim dizer? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Perceba, o que é que o mundo está precisando? Exortação. Eu vou parar aqui, irmãos, e eu vou dar um exemplo prático do que a gente está aprendendo aqui para poder a mente de alguns absorver melhor o conhecimento. Como age o embaixador de Cristo? Atos 17. Todos vocês sabem que quem escreveu essa carta de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, era o embaixador de Cristo. Olha o que ele diz. Ele chegou em Atenas. E ele era o embaixador de quem? Mas ele estava em Atenas. Atenas fazia parte da Grécia.
E lá na Grécia eles tinham uma religião que cultuavam vários deuses. Até hoje existem filmes aí que Hollywood produz a respeito disso. Os 3 maiores deuses da mitologia grega eram Zeus, Deus do céu, o raio, do trovão, Poseidon, que era o deus do mar, e Hades, que era o deus do submundo, aonde os mortos iam. São os 3 maiores deuses, por assim dizer, da mitologia ou da religião que os gregos cultuavam nessa época. E existiam muitos outros deuses, cada um com sua respectiva função territorial ou funcional. Mas Paulo chega nesse lugar, e Atenas tinha, o próprio nome Atenas é o nome de uma deusa grega. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo estava no meio de uma viagem missionária, e ele enviou pessoas para fazerem algo, e ele mesmo... Caiu a internet? Não. E ele mesmo ficou lá em Atenas, porque essa foi a vontade de Deus. Deus muitas vezes une, e muitas vezes ele envia um para um lugar e o outro para outro. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Você tem isso? Perceba, Paulo não estava com raiva de uma estátua. Uma vez eu vi um evangélico me dizendo: pastor, eu vou para a casa de meus pais, eu me sinto bem, porque lá é cheio de estátua. Eu digo: então, meu filho, você deve tomar um... Como é o nome daqui? O sorrisal, né? Se você não está se sentindo bem, toma um sorrisal. Aquelas estátuas não podem fazer nada com você. Elas não representam nada. Aquelas estátuas são igual a esse pedaço aqui. O problema é a adoração a elas. E você não pode mudar nada disso. Cristo pode. Se você destruir, uma vez uma pessoa disse: eu vou destruir as estátuas de minha mãe e meu pai. Mas você não vai conseguir destruir a idolatria que está dentro do coração deles. Muito pelo contrário, você só vai fazer, só vai dar um péssimo testemunho e afastá-los de Cristo. É o que você vai conseguir fazer com essa atitude estúpida. Então a gente não tem nada a ver com estátua. Tem gente que diz: eu me sinto tão mal passando pelo DIC. Por quê? Porque tem um monte de orixá. E você tem alguma coisa a ver com aquele povo lá? Eu não tenho nada a ver com eles. Se me chamar para caminhar no DIC e eu tiver tempo e direcionamento, eu vou. Mas naqueles orixá, mas estou... O que eu tenho a ver com isso? Minha função é pregar Cristo e não ficar combatendo as falsas religiões. Você já pensou, irmão, se a gente gastar tempo combatendo as falsas religiões, a gente não vai ter tempo para pregar o Evangelho. Porque existem milhares de falsas religiões pelo mundo. Só catalogá-las já vai ser o trabalho de uma vida inteira. E o nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho é pregar o Evangelho. E não combater as falsas religiões. O que a gente tem que combater, e aí preste bastante atenção, são as heresias dentro da igreja. Isso tem que combater. Aí já é outro assunto. Mas as falsas religiões, nós não fomos chamados a combatê-las. Por isso que a Bíblia vai dizer: os de fora, Deus julgará. Devemos julgar os de dentro. Por isso, dissertava na sinagoga. Perceba, Paulo pregava o Evangelho na sinagoga. Atenas era uma cidade grande. Judeus e os gentios piedosos também na praça o ouviam todos os dias entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Perceba, esses filósofos epicureus e estoicos, eles brigavam entre si. O epicurismo, ele dizia que o objetivo da vida, o principal objetivo da vida é buscar o prazer sem nenhum tipo de dor e aflição. Enquanto que o estoicismo, ele dizia que nós deveríamos viver uma vida buscando uma espécie de sabedoria divina, né? Mas não a sabedoria divina da Bíblia. A ideia do estoicismo é que tudo é Deus. Do ponto de vista da teologia, seria algo como panteísmo. Tudo é Deus. E aí essas duas linhagens filosóficas,
elas se degladiavam. E aí Paulo chegou pregando e ele disse, rapaz, vamos trazer esse camarada para ver se ele está do meu lado ou do outro. Paulo não estava do lado de nenhum dos dois. Tem gente que acha que o crente vai fazer isso. Rapaz, vamos ver se esse crente é de esquerda ou de direita. Vamos ver se esse crente é Bahia ou Vitória. Vamos ver se esse crente é a favor ou contra o governo. Não, meu filho, é isso não. Essa bandeira é Cristo. Mas eles chamaram Paulo e disseram que Paulo era um tagarela. Então, se você acha que o irmão José prega muito, ou que eu prego muito tempo, né, é porque você nunca ouviu um sermão de Paulo. Olha, irmão, Paulo uma vez começou a pregar e teve um camarada que dormiu, morreu. Paulo ressuscitou ele e continuou o culto. Só você ter uma ideia do culto de Paulo. Um dia a gente vai chegar nesse nível. Paulo gostava de pregar, viu? Rapaz, esse tagarela. Outros diziam, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Era que Paulo pregava, porque ele era embaixador de Cristo. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago. O Areópago era uma espécie de anfiteatro, aonde os oradores apresentavam, né, os filósofos apresentavam suas ideias, né? Poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas, versículo 20, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto. O mundo acha estranho o evangelho. Acha não, pastor. É porque você nunca pregou. Você pregar o evangelho genuíno a alguém que se diz evangélico há 20 anos, é capaz da pessoa ficar assim, ó. É mesmo? É isso aí. Mas eu estava na igreja evangélica já tinha 20 anos, nunca ouvi isso, rapaz. Cristo morreu em meu lugar. Foi mesmo. Então Paulo começou a pregar. Versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Não é a mesma coisa de hoje? O que é que mais vende, irmãos? Fofoca. Quais são os programas de televisão que são mais assistidos? Aqueles que falam da vida dos outros. Por exemplo, os jornais, os programas de entrevista. Todo mundo quer saber da vida dos outros. Para quê? Porque ninguém quer tomar conta da sua. Porque passando, e Paulo então começa. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo os vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Olha, eles eram tão religiosos, que eles disseram, vai que tem algum Deus que a gente não conhece, vamos fazer um altar para ele. E no fundo eles estavam até certos. O Deus verdadeiro eles não conheciam. E Paulo chegou lá para apresentar. Como é o nome disso? Coincidência? Não, providência. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Percebeu? Ele é o Senhor do céu e da terra. Não é Zeus. Não é Poseidon. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Os deuses do Olimpo. O Olimpo era o lugar onde os deuses gregos moravam. Os deuses do Olimpo, eles se fortaleciam à medida que os humanos prestavam culto a eles. Por isso se estimulava, né? Inclusive os Jogos Olímpicos eram uma espécie de prestar culto aos deuses. E Paulo chega aqui e desconstrói
a ideia de religiosidade que eles tinham. Paulo já começa dizendo: ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso significa que não deve existir igrejas? Não. Porque tem gente que usa esse versículo para dizer que igrejas, congregações locais devem fechar as suas portas e que se você é cristão, fique em sua casa, leia a Bíblia, de vez em quando faça alguma coisa que der na sua telha e você é crente. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Quem criou a igreja, como nós conhecemos, foi o próprio Cristo. A igreja que nós conhecemos, a congregação local hoje, que a gente cultua, segue o padrão apostólico. Pessoas se reunindo em um determinado lugar para adorar e conhecer mais o Deus que adoram, para o adorá-lo melhor. Mas ele não é servido por mãos humanas. Deus não é servido por mãos humanas. Mas se de alguma coisa precisasse, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Quem é que dá respiração? Deus. De um só fez toda a raça humana. Você sabia disso? Aqui Paulo, meu filho, já criou um maior problema para aqueles que têm algum tipo de vida acadêmica. Porque Paulo está dizendo: não, a gente não é fruto da evolução, a gente é fruto da criação. Nas escolas, até hoje, ensinam as crianças de que nós somos frutos da evolução. E as escolas dizem que são laicas, ou seja, que não tem nenhum tipo de religião. Como assim não tem religião? Isso já é uma religião. Mas existem pais que não se percebem, como o inimigo entra dentro da casa deles, disfarçado de um livro, querendo trazer conhecimento. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Quem limitou a habitação do homem? Você tem visto, né, uma estupidez que tem acontecido nos nossos dias, que é o ser humano tentando criar uma colônia em Marte. Já tem um tempão. O pessoal primeiro queria criar na Lua, depois na Lua não dava. Agora em Marte. Vamos mandar o povo para Marte, vamos ver se Marte tem um ambiente propício, porque pra gente que a Terra está ficando muito populosa. E aí vamos lá, né, para Marte. Não vai, meu filho. Você já viu o que o astronauta tem que usar? Aquela roupa. Por quê? Porque Deus disse: fora desse limite, você não vive. Por isso que eles vão, passam um tempo lá e voltam. É como alguém que mergulha com aquele tubo, com aquele cilindro, né? E depois tem que subir. Deus é quem determinou os limites da nossa habitação. Por isso, irmãos, por que você está tão preocupado com a sua casa? Por que você está tão preso com a sua casa? A sua casa não é sua vida. Para buscarem a Deus, versículo 27, se porventura tateando. Sabe o que é tatear? Quando você chega em casa, faltou luz, aí você vai tateando para não se bater nos móveis, para poder achar a gaveta, pelo menos era assim na minha época, onde você botou o fósforo e a vela, para poder acender. É assim ainda, né, irmão? E a gente sempre esquece onde foi que colocou. Então, tateando, o possam achar, se bem que não está longe de cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. Deus não está longe. Pois nele vivemos e nos movemos. A ideia não é que Deus é tudo. A ideia que Paulo diz aqui é que Deus está presente em todos os lugares. Paulo não está falando de um Deus panteísta. O que é o panteísmo? O panteísmo acredita que Deus, ele é a árvore, ele é
o animal, que tudo é Deus. Quem aqui já viu aquele filme Avatar? Um filme que ganhou vários Oscars há anos atrás. Que tinha aqueles bichos de azul, né? Num planeta distante aí. Pois é, lá naquele filme Avatar, talvez você não tenha percebido, mas a teologia que está naquele filme é o panteísmo. Existe uma árvore lá, que é uma árvore mágica, e que as pessoas se conectam com ela, e essa árvore está conectada com todo o planeta. Isso é o panteísmo. Paulo diz, não é isso que eu prego para vocês. O que eu estou pregando é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. A ideia geração é criação. Nós fomos criados por ele. Deus nos criou em um determinado momento da história. Deus decidiu criar cada um de nós da forma como criou. Sendo, pois, geração de Deus, mais uma vez, sendo, pois, criaturas de Deus, é isso que Paulo quer dizer, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Isso é que o embaixador faz. Deus não levou. Sabe, vocês, quando você chegar numa ilha cheia de índios canibais, você vai pregar isso para eles. Deus não levou. Quando você chegar numa igreja evangélica falsa, você vai pregar isso para eles também. E é capaz deles serem mais hostis a você do que os índios canibais. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, versículo 30. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrependam. A notificação é essa. A notificação não é Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Jesus te ama e quer te dar uma vida melhor. Não é essa a notificação. Isso nem é notificação. Isso é falsa promessa. A notificação é: se arrependam. Quando João Batista começou a pregar no deserto, ele dizia o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus começou a pregar depois de João, ele dizia o quê? Arrependei-vos. Aí os evangélicos vêm hoje e diz: Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para você. Quem é que está certo? João Batista, Jesus, os apóstolos ou a igreja evangélica rica e poderosa de hoje? Jesus, João Batista e os apóstolos, eles eram pobres. E do ponto de vista social, insignificantes. A igreja evangélica de hoje é rica e poderosa. É por isso que muitas pessoas dão mais atenção à palavra dos falsos líderes religiosos do que dos verdadeiros líderes espirituais que a Bíblia nos traz. Porquanto estabeleceu um dia. Olhe, isso faz parte do ofício do embaixador. Não é simplesmente se arrependa se quiser. Não, você se arrepende se você quiser, mas eu tenho que te avisar que vai trazer consequências o fato de você não se arrepender. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, um homem. A palavra varão significa um homem. Que homem é esse? Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Paulo pregou a verdade e qual foi a reação dos ouvintes? Todo mundo acreditou, foi maravilha, bênção, chá. Não? Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram. Alguém já foi escarnecido? Eu já fui várias vezes. Mas normalmente o pessoal só me escarnece por trás, eu não sei porquê.
E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Já ouvi várias vezes isso. Quando você vai evangelizar alguém: não, outro dia. Agora eu estou, sabe? Foi corrido. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Paulo não insistiu. Não. Se Paulo foi ensinado, se chegar num lugar e pregar e não quer ouvir, sacode a poeira dos pés e vai para outro. Foi o que a gente fez em relação à boca do rio. A gente sacudiu a poeira dos pés. Foi o que a gente fez em relação à roça da Sabina. A gente pregou o evangelho durante um tempo nesses dois lugares. E poucos foram salvos, mas a grande maioria se manteve hostil ao evangelho verdadeiro. E tivemos um direcionamento do Senhor de nos movermos para cá, assim como temos um direcionamento de nos movermos a outros lugares, no tempo específico. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Percebeu? Alguns, de uma quantidade imensa de gente que foi lá ouvir Paulo, apenas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Esse é o papel de um embaixador, irmãos. Eu simplesmente mostrei esse fato aqui para elucidar o que eu e você temos que fazer. Ser embaixador de Cristo é isso, irmãos. É pregar o evangelho independente da reação dos ouvintes. Se vão escarnecer, se vão maltratar, se vão fazer chacota, não importa. A gente está notificando essas pessoas. Elas estão sendo avisadas. Naquele grande dia, o sangue delas não vai estar em nossas mãos. Porque nós avisamos. Você já avisou os seus familiares que eles estão indo para o inferno? Eu já avisei os meus. Todos. Que só existe céu e inferno. E que o céu é para uma quantidade diminuta de pessoas que efetivamente vivem com Cristo aqui na terra e viverão com Ele no céu. E o inferno é para a maioria esmagadora de pessoas que vivem segundo seus próprios interesses. Aí as pessoas acham que isso é exagero, que o pastor é bitolado, é radical. Tem uma palavra também que dizem sequelado e sequela os outros. Esses são alguns dos adjetivos que me atribuem. Só coisa boa. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Versículo 20 de 2 de Coríntios 5. Irmãos, e aqui eu tenho que parar um pouco. Ou você é embaixador de Cristo, ou você é embaixador do outro. É verdade. Nesse mesmo livro, um pouco mais adiante. Pastor, estava tão... 2 de Coríntios 11. Versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo que se gloriam. Eu acho engraçado, irmãos, que tem muita gente que diz assim: eu também quero ser pastor. Eu também queria pregar. É mesmo. Vamos lá. Eu me sento. Você quer vir pregar? Pessoas que não fazem a mínima ideia do que significa o mundo espiritual, lutar com demônios. Não sabem nem o que é isso. Nem acredita que demônio existe. O demônio está sentado do lado dessa pessoa. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos. Existem falsos embaixadores. A palavra apóstolos é uma palavra que pode ser traduzida também como embaixador enviado. Existem falsos embaixadores, obreiros
fraudulentos. O que é um obreiro fraudulento? É aquele que está fazendo a obra mediante fraude. Nós falamos aqui na sexta-feira, quem está correndo a carreira tem que correr segundo as normas. Nós vimos também aqui na sexta-feira que o obreiro aprovado, aquele que não tem o que se envergonhar, é quem manuseia bem a palavra de Deus. Ao passo que nós temos o obreiro aprovado, nós temos obreiros também reprovados. Obreiros fraudulentos. Obreiros fraudulentos. Transformando-se, a ideia aqui é disfarçando-se. Eles se disfarçam em apóstolos de Cristo, embaixadores de Cristo. Você vai para ele, rapaz, esse camarada é espiritual demais, olha como ele fala, anda. E não é de se admirar. E olha o que Paulo vai dizer aqui agora. Porque os coríntios, ouvindo isso, ficaram assustados. E Paulo diz, e não é de se admirar. Não, não fique admirado com isso não, que existem falsos mestres e falsos embaixadores. Porque o próprio Satanás, e aí Paulo faz uma referência ao chefe dos demônios. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Como você sabe que você nunca foi visitado por esse anjo de luz aqui, Satanás? Tem gente que está na igreja por causa de sonhos que teve. Você sabe se não foi um anjo de luz que na verdade era de trevas? Que te deu esse suposto sonho? Você sabe como foi fundado a religião, né, que não é evangélica, aceita, dos testemunhos de Jeová? Dos adventistas do sétimo dia? Você sabe como elas foram fundadas? Os mormons, que tem um outro evangelho de Jesus Cristo. Você sabia que foi um anjo chamado Moroni que apareceu a um suposto homem que disse para ele que 1900 e tantos anos de história de igreja estava tudo errado e que tinha um novo evangelho a entregar ao mundo. Por isso que eles têm lá o evangelho do novo mundo. Ó, um anjo de luz. Já estava avisado. Quando aconteceu, o pessoal não se lembrou. Acreditou no tal do anjo Moroni. A segunda maior religião do mundo, você sabe qual é? Segundo os estudiosos, em poucos anos ela vai superar em número os cristãos. Quando eu falo cristãos, irmãos, inclui católicos e evangélicos, ou seja, a maioria não é salva, mas se dizem cristãos, mais de 2 bilhões. Mas esse número está para ser superado, pois a religião que mais cresce no mundo é uma religião que tem poucos séculos, que é o islamismo. E você sabia que o profeta principal do islamismo, um homem chamado Maomé, sabe como foi que ele fundou essa religião? Um anjo apareceu para ele. Sabe qual foi? Gabriel. É o mesmo da Bíblia. E aí disse tudo para ele, que ele escreveu lá no Alcorão, e hoje em dia bilhões de pessoas seguem. Aí você acha que o que está aqui na Bíblia é brincadeira? Você acha que Satanás vai tentar te desviar? Como? Com um chifre tridente ou com a mala de dinheiro? Ou apresentando para você um suposto cônjuge que não é de Deus? Ou colocando na sua mente, no seu coração, que a sua família é a coisa mais importante da sua vida? Não, sua família não é a coisa mais importante da sua vida, não. A Bíblia diz que quem ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs e a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Aí você vai nas igrejas evangélicas, irmão, fica assustado. Você vai nas igrejas evangélicas, você vai nas páginas das mídias sociais dos evangélicos e diz que o principal presente de Deus para mim é a minha família. Pô, e Cristo fica onde? A familiolatria crescendo no seio da igreja evangélica. A idolatria pela família. Ah, mas Deus ama a família. Ama a dele.
Quem são a família de Deus? Aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. A gente gosta de ouvir isso? Não, a gente não gosta. A gente gosta de papai e de mamãe. A gente gosta do irmão que faz um churrasco. Ainda mais que a carne está cara. Mas o irmão ainda assim faz um churrasco. A gente gosta dele. A gente gosta de quem se lembra pra gente no Natal. Se bem que a gente já sabe que Natal não é para dar presente um para o outro, é para dar presente, né, para Cristo, se for para dar presente a alguém. Mas quando alguém se lembra pra gente, se lembra da gente no Natal e dá uma meia, né, daquelas que se compram no supermercado, a gente fica na maior alegria. Fulano se lembrou de mim no Natal. Isso é o anjo de luz que vem te enganar. Não é muito, pois os seus próprios ministros, a palavra ministros significa servos. Então Satanás, que se disfarça de anjo de luz, ele também tem os seus representantes. Assim como Jesus Cristo tem seus embaixadores, Satanás tem os seus. Satanás, irmãos, é antes de mais nada um invejoso. E como invejoso, ele é um arqui-imitador de tudo que Deus cria. O Senhor Jesus criou a verdadeira igreja. Satanás cria a falsa igreja. O Senhor Jesus traz o evangelho. Satanás traz o falso evangelho. O Senhor Jesus faz uma nova criatura que vai servir a Deus. Satanás mantém as pessoas no pecado servindo a Ele. Ele é um arqui-imitador. É por isso que a expressão anticristo, que tem sido falada aqui pelo nosso amado irmão, não significa simplesmente alguém que está contra, mas alguém que vem em nome de, tentando tomar o lugar de. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Mais uma vez, a palavra transformar significa disfarçar, se maquiar. Você já viu como se fazem os atores? Às vezes você vê atores que têm 20, 30 anos e se maqueiam para fazer um personagem de um idoso. Eles se disfarçam. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Os falsos mestres, eles aparentam ser mais crentes do que os verdadeiros servos de Cristo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você tem que dar um exemplo em seu meu. Irmãos, se você pegar um falso mestre, ele vai parecer muito mais pastor do que eu. Por quê? Porque o meu propósito não é parecer que eu sou o pastor da igreja. O meu propósito é ser o pastor da igreja. Então, são propósitos diferentes. Qual é o propósito do ator? Encenar uma cena. Não é isso mesmo? Qual é o propósito de um profissional? Desempenhar sua profissão. Então, vamos imaginar um ator que está fazendo o papel de um carpinteiro. Aí, na hora da cena, ele está lá com a serra, ele está lá com o martelo. Mas terminou, meu filho, não tem nem um calo na mão. Ele está encenando. Joga borrifa um pouco de água para dizer que ele suou. Porque nem o suor é dele. Borrifa a água. Aí você pega o marceneiro. O ator trabalhou 2 horas e ganhou 100 mil. O marceneiro trabalhou 20 horas e ganhou 1.000. E quem é que o povo mais gosta? Do marceneiro ou do ator que se faz de marceneiro? Do ator, é lógico. Porque o ator pode se transformar no que você quiser. O falso mestre pode ser quem você quiser. É isso que os falsos mestres fazem hoje em dia, por isso que hoje existem os super pastores. Eles fazem de tudo. Eles só não chegam voando na igreja porque ainda não foi o tempo. Mas daqui a pouco vão chegar.
Eles são aquilo que as pessoas querem ser. Chegam com um carrão, tudo, sabe? Eles têm tudo que as pessoas querem. As pessoas olham para eles e dizem, um dia eu quero ser igual a ele. Espiritual? Não. Rico. O fim deles será conforme as suas obras. Então agora voltando para o nosso texto, né? O horário já está adiantado. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então qual é o nosso papel? Exortar. E eu já mostrei para vocês em Atos 17 em que consiste a nossa exortação. Versículo ainda 20. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Perceba, vos reconcilieis com Deus. Não é comigo não. Não é com a igreja. É com Deus. A pessoa que briga com o pastor, ela está com problema com Deus ou com o pastor? Me diga aí. Meu filho, com Deus. A pessoa que saiu da igreja, ela está com problema com a igreja ou com Deus? Muitos saíram daqui e foram para outras igrejas que estão pregando falso evangelho e que a pessoa sabe que é falso, mas está se sentindo bem lá. Porque elas não querem a verdade, elas querem se sentir bem. Foi um pastor do passado que disse, eu não acredito no evangelho porque ele é agradável, eu acredito no evangelho porque ele é verdadeiro. O evangelho não é agradável. O evangelho alegra o nosso espírito, o evangelho consola a nossa alma, mas ser cristão é caminhar diariamente por um caminho apertado, repleto de inimigos e de desafios. Isso é um ser cristão. Por que a gente ainda percorre esse caminho? Porque ele é o único que leva à vida eterna. Então Paulo diz, eu rogo, nós rogamos que vocês se reconciliem com Deus. E qual é a única forma de se reconciliar com Deus? Cristo. E aqui, irmãos, eu vou ler para vocês e vou tentar meditar em um versículo que, se nós fôssemos estudá-lo, eu creio que a gente estudaria ele durante um ano e não iria exaurir toda a profundidade dele. Se tem um versículo que é o resumo do Evangelho, é esse versículo 21 aqui. Toda vez que você tiver em dúvida o que é o Evangelho, leia 2 de Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é ele? Ele não conheceu o pecado. Jesus estava no ventre de Maria, ele não pecou. Ele nasceu como um bebezinho, ele não pecou. Ele foi criança, ele não pecou. A Bíblia faz questão de dizer que ele era submisso aos seus pais. Imagine. Sendo que foi ele que criou José e Maria. Ele criou todas as coisas. Mas ele era submisso aos seus pais. Tudo foi tentado e em nada pecou. Nada. Tentado pelo próprio Satanás, traído pelo seu melhor amigo. Não é Judas, é Pedro que o traiu. Traído por um dos seus mais próximos companheiros, Judas Iscariotes. Ele não pecou. Ele não murmurou. Como ovelha muda, aquele que não conheceu o pecado, ele, quem é o ele aqui nessa afirmação? Deus Pai. Deus Pai fez Deus Filho pecador? Não, pecado. Ele absorveu todo o pecado que a raça humana praticou, desde a mordida de Eva até o último pecado, que vai anteceder a consumação dos séculos.
Ele pagou o preço com sua própria vida. Por isso que ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da ira de Deus. O cálice que vai ser derramado na vida daqueles que não se arrependeram e creram em Cristo, como José falou aqui na terça-feira. Ele o fez pecado por nós. Essa é a doutrina da substituição perfeita de Cristo. Cristo tomou o nosso lugar. Por isso, irmãos, que durante mais de 1000 anos, os judeus, simbolicamente, levavam no período da Páscoa um cordeiro perfeito. E existia, nesse período da Páscoa, um dia especial que existe até hoje no calendário judaico, chamado de Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Até hoje os judeus praticam, os judeus ortodoxos praticam. Nesse dia normalmente eles jejuam. Na antiga aliança, hoje eles não fazem mais isso, sacrifício de animais, mas na antiga aliança, nesse dia, um cordeiro perfeito era imolado, o seu sangue era retirado, colocado numa vasilha, e então uma espécie de sopo era aspergido, primeiro sobre os utensílios sagrados do templo e depois aspergido sobre toda a população, simbolizando o perdão dos pecados por meio de um sacrifício condizente. Mas o autor dos Hebreus nos lembra que aquele sacrifício era apenas um apontar de dedos para o verdadeiro sacrifício que foi Cristo na cruz. Por isso que quando João Batista estava pregando e Jesus foi até ele se batizar para dar início ao seu ministério terreno, João Batista olhou para Jesus e disse uma frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, durante 1400 anos a gente matou animais como símbolo, porque não é um animal que nos salva. Tem que ser uma pessoa igual a gente. Não sei se vocês já pararam para pensar. Deus não providenciou redenção para os anjos. Jesus podia ter vindo como anjo. Não, ele veio como homem. Porque ele veio redimir homens. Ele o fez pecado por nós. Tem uma frase que alguns pastores dizem, né? Você sempre quis alguém que morresse de amor por você. Pois é, tem um que morreu, você nem está valorizando. Não, glória. Para que nele, mas perceba, irmãos, é uma obra substitutiva. O nosso pecado recai sobre Cristo, mas a santidade de Cristo tem que nos alcançar. Amém. É uma substituição. Cristo não nos livra da condenação apenas. Cristo nos livra da prisão que o pecado nos colocava. Ele nos liberta dessa prisão. Então ele diz, para que nele, Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Isso é evangelho, irmãos. Glória a Deus. Cristo é a nossa justiça. É o que nós lemos, Romanos 8, 28, pouco depois Paulo vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos? Pois é o próprio Senhor deles que os justifica. Satanás não pode mais acusar um cristão arrependido e fiel a Cristo, porque ele é de Cristo. Agora, irmãos, concluindo, eu gostaria de fechar a nossa exposição de hoje
Os irmãos que forem ajudar na distribuição dos elementos da ceia podem fazer, pois essa conclusão faz parte da preparação da ceia. Eu gostaria de ler com vocês uma passagem muito conhecida de todos, mas eu vou ler porque eu não me canso de ler, porque quanto mais eu leio, eu percebo que a gente ainda não está fazendo. E aí eu percebo que a gente tem que ler mais e se cobrar mais. Mateus 28, 18. Esse é o propósito de você ainda estar respirando e o seu coração está batendo. O seu propósito não é trabalhar esse mês e esperar o salário cair na conta. O seu propósito não é esperar a próxima refeição. O seu propósito não é agradar uma pessoa que supostamente você quer que tenha por você algum tipo de afeto. Não, esse não deve ser seu propósito. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, toda autoridade. É por isso que um pastor que prega, um pregador verdadeiramente enviado por Cristo, ele prega com autoridade. De maneira que para muitos vai parecer até ofensivo. Porque aquele que está sobre ele e está vivendo nele tem toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não existe lugar onde a autoridade e o poder de Cristo não alcance. É isso que eu e você precisamos confiar. E diante dessa afirmação solene, ele nos dá um mandamento. Obrigado, irmão. Ele nos dá uma afirmação solene. Ide, portanto. Ide, não é fique. Não é sente. Não é durma. Não é leia a Bíblia para você mesmo. Não. Ide. E você só pode ir se você for enviado. E você só pode ser enviado se você for um regenerado. Tudo isso aqui está dentro do texto. Ide, portanto. Ide, portanto. Porque nós temos a palavrinha portanto aqui. A ideia é de causa e efeito. Visto que o nosso Senhor tem toda a autoridade, visto que o nosso Senhor morreu em nosso lugar para nos salvar, visto que o nosso Senhor vai voltar para nos levar para um lugar onde viveremos com Ele em uma felicidade indizível por eternidade e eternidade, portanto, devemos fazer isso. Causa e efeito. Eu não evangelizo porque eu acho legal. Eu não evangelizo porque eu me sinto bem fazendo isso, ainda que você se sinta. Não, há uma ordem, há um imperativo. Se de fato você é de Cristo. Ide, portanto, e fazei discípulos. Não é fazer membros de igreja. Obrigado, meu filho. Deixa eu abençoar. Não é fazer membros de igreja. Não é fazer pessoas, não é trazer pessoas para sentarem nos bancos de igreja. Não é fazer prosélitos. Não, fazer discípulos de Cristo. É por isso que se nós não pregarmos o Evangelho com a fidelidade que deve ser feita, tudo é em vão. Olha, Lutero, ele falava coisas duras, mas eram verdadeiras. Mas eram duras de se ouvir. Lutero, ele tinha uma forma muito agressiva de defender a fé dele.
Certa feita, ele estava numa espécie, de discussão com alguém. E ele disse, olha, as falsas igrejas, elas estão levando mais pessoas para o inferno do que os bares. E ele falou um outro nome que eu nem vou repetir aqui. Os lugares onde as pessoas vão para fazer coisas erradas. Ele diz, olha, as falsas igrejas estão levando mais pessoas para o inferno do que esses lugares. Porque quem vai para esses lugares sabe que está errado. E quem vai para uma falsa igreja tem a falsa ilusão de que está certo. De que está indo para o lugar certo. Por isso, nosso chamado é fazer discípulos. Mas pastor, se pregar o evangelho como está aqui, as pessoas elas não vão querer mais ouvir. Não é nosso problema. Nosso problema é pregar o evangelho. Você tem que dizer para a pessoa a verdade. A pessoa não quer viver o evangelho, você tem que dizer, meu irmão, minha irmã, você está fora de Cristo. Mas aí a pessoa fica com raiva. Isso aí faz parte do ofício. Ide. Fazei discípulos em todas as nações. Não há limite geográfico. Por isso que é uma estupidez os brasileiros, os evangélicos brasileiros, supostamente adorando a nação Brasil. Tem uma frase ridícula, Deus acima de todos e o Brasil acima de tudo, Não é um negócio assim? Meu filho, até do ponto de vista de uma análise morfológica, essa frase está errada. Do ponto de vista da filosofia, ela é ridícula. E do ponto de vista da teologia, ela é diabólica. Mas está nos lábios da maioria dos evangélicos. Deus acima de tudo. O Brasil acima de todos. O Brasil? Quer dizer que você foi chamado para pregar só no Brasil? Nós temos autoridade para pregar no mundo inteiro. Pastor, mas o senhor entraria na Coreia do Norte, mesmo sem o Yang Ping Pong, que é o líder de lá, deixar? Claro que entraria. Mas aí você estaria desrespeitando uma lei, pastor. Mas eu não estou debaixo da lei dele. Eu respeito as leis que não me colocam contra Cristo. Mas se tiver alguma lei que me coloque contra o chamado de Cristo na minha vida, eu vou desrespeitar. E se eu tiver que ser preso, eu vou. Não foi assim na pandemia que a igreja ficou aberta? Passou um carro aqui. O pastor é ele, viu? Se for prender alguém, é ele, viu? Foi ele que disse que a igreja ia ficar aberta. Eu tenho que até convencer o contrário. Fazer discípulos. Irmãos, uma pessoa que tem medo do Covid, quando o anticristo ascender ao poder, você acha que essa pessoa vai ficar fiel a Cristo? Você acha? A pessoa tem medo de um vírus. Você acha que ela não vai ficar com medo do falso profeta? Que faz com que uma estátua bote fogo pela boca e mate pessoas? Ou você nunca leu o Apocalipse? Vai acontecer isso, vai matar crente. A estátua vai sair fogo da boca e vai matar gente. Rapaz, você está negando a Cristo por causa de um vírus. Você não vai negar a Cristo quando a estátua fizer isso? Que a Bíblia já disse que ela vai fazer. Falso profeta. Mandar você adorar o anticristo. Isso tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, é uma oportunidade que Deus está dando da gente acordar antes do fim. Ele está dizendo, olha, eu estou voltando. Por isso que Jesus, no sermão escatológico, ele diz assim, determinadas coisas são o princípio das dores. A referência de dores ali não é qualquer dor física, é a dor que a mulher sente no parto.
A mulher começa a sentir dor no parto quando vai dar à luz. Ela não sente dor quando está no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. É quando o embrião, quando o feto já está para nascer, quando a criança já está para nascer, ela começa a ter algo chamado de contração. E aí, aquela contração é uma dor forte e fina. Pastor, o senhor já sentiu? Não, porque eu sou homem. Tome vergonha. Mas eu estudei. Homem é homem, rapaz. Outro dia uma pessoa foi falar, pastor, o senhor fala grosso. Porque eu sou homem. Tem que ser homem. Minhas filhas às vezes dizem, meu pai, o senhor é tão grosso. Porque isso é coisa de homem. A gente tem vivido num mundo de homens afeminados. Não, meu filho, homem tem que ser homem. Mulher é mulher. Agora as mulheres querem falar grosso e os homens querem falar fino. Aí se pode. Não pode pastor falar assim. Porque é homem. E tem pastora? Não, porque pastora não pode falar grosso. Não foi dada autoridade à mulher para isso. Fazer discípulos. Já viu? É fazer discípulos. Só o fato do que eu disse agora, alguns segundos atrás, meu filho já tem um monte de gente que diz, rapaz, não pode. É muito machismo. Não, isso não é machismo, isso é biblismo. Tem diferença. Machismo é uma filosofia humana. Biblismo é o radicalismo de quem ama a palavra de Deus e procura vivê-la. Esses vão para o céu. Eles são bibólatras. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Eu sou crente, mas ainda não senti aquele chamado de ser batizado. Ainda não, sabe, então ainda não tocou. Você não é crente, não. Você está pior do que o incrédulo. Porque a porta está aberta para você e você está dizendo, não vou entrar agora não. E se quando você quiser entrar estiver fechado? Pergunta ao eunuco se ele queria esperar. Mal Filipe acabou de evangelizar o homem olhou, meu filho, viu que tinha um negócio de um córrego com as águas ali, uma espécie de ribeirinho. Ele disse, Filipe, tem uma água ali, meu filho. E tem que fazer discípulo batizando. E aí, Filipe? E aí? Não foi Filipe que falou para o eunuco da importância do batismo, não. Foi o eunuco que entendeu. E aí, Filipe? Como é, Filipe? Filipe, peraí que eu vou pedir autorização a Pedro. Não, Filipe disse, tem água? Bora, meu filho, desce aí, bora, no ribeiro. O eunuco ficou numa alegria, meu filho. Só você vendo o filme Atos dos Apóstolos, você vai entender. E ele filme é muito feliz. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o papel da igreja. Imaginou, irmão, quando a gente chegar numa tribo dessa, lá no meio do Amazonas, e eles começarem a dar para a gente comer cabeça de macaco, comida típica de lá, um pouco de farofa, de formiga. E aí você, eu estou de jejum. E aqueles índios dizem, eu creio. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Eu não estou falando de algo que não aconteceu não, irmão. Isso aconteceu várias vezes na história da igreja. Você que ainda não estudou e não sabe o que está perdendo. A história da igreja é linda. 2000 anos. E esse fato que eu disse para você aconteceu várias vezes. Quando o Senhor quer avivar um local, Ele faz e pronto. Mas essas pessoas nunca tiveram qualquer relacionamento com a Bíblia, essas pessoas nunca tiveram qualquer relacionamento com Deus da Bíblia, e de repente a gente chega lá e prega o Evangelho e elas creem. É poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Não é essa palhaçada pentecostal que a gente vê hoje. O poder de Deus é isso. É pessoas que jamais creriam se não fosse o poder de Deus. E a gente tem que pregar a essas pessoas. Mas a gente não quer porque tira a gente da nossa zona de conforto.
Não, pastor, eu tenho emprego, tenho tudo certinho, carteira assinada. Estou começando minha vida agora. Que vida? Ensinando-os. Depois que a pessoa se torna um discípulo, aí ela aprende. Agora eu fiquei assim, estatelado, porque eu fiquei assim, abismado, porque na igreja que supostamente eu fui evangelizado, eu fui 2 anos evangélico sem conhecer o verdadeiro evangelho. Nessa igreja, o pastor queria me discipular antes de me batizar. Aí quando eu fui estudar na Bíblia, eu disse que não era bíblico, ele me expulsou da igreja. Como você vai discipular uma pessoa que não é batizada? Ela não faz parte da família cristã. Como é que você vai discipular ela? Ela não é crente. Como é que você vai botar uma criança dentro da barriga da mãe para aprender a ler e escrever? Não, meu filho, ela tem que sair, tem que começar a andar, aí ela vai para a escola e aprende a escrever. Não é assim? E a gente quer antecipar as coisas ou então fazer as coisas fora de ordem, para o nosso bel prazer. Não, porque se a gente for batizando todo mundo que quiser, aí a pessoa se batiza hoje, amanhã não vem mais para a igreja, mas aí não é problema nosso. O compromisso da pessoa com Cristo é com Cristo. Tem gente que tem problema de ego. Cuidado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus não pede, Deus ordena. É por isso que aqui na casa de Deus tem que ter ordem e decência. A pessoa que está chateada porque o pastor está seguindo a Bíblia e pregando tudo que tem que pregar, como tem que pregar, o problema dela é com Cristo, é com Deus. Que é isso que está escrito aqui. Aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você batiza, e aí você vai ensinar essa pessoa a seriedade do compromisso que ela assumiu. E eis que estarei com vocês. Se Jesus não dissesse isso, meu filho, eu já tinha ido embora. Quando você começa a botar a mão no arado, meu filho, que você começa a ver a oposição, você diz, rapaz, fica aqui nada. Quem fica aqui? E eis que estou com vocês até a consumação do século. Você acredita nisso? Então você não vai parar de fazer a obra de Deus. Amém. Você vai fazer mais e mais. Glória a Deus. Eu vou fechar já aqui. E antes de você ceiar, irmãos, eu queria que você fizesse uma pergunta honesta para você. O que é que você tem feito para Deus? Eu vou ser bem honesto. É minha característica, né? A maioria aqui não tem feito nada. E não ache que você vai para o céu desse jeito. Ah, pastor, mas a salvação não é pelas obras. Claro que não. Mas quem é salvo para boas obras. Então, se você não tem desejo de ser um servo de Deus, provavelmente você não é um filho de Deus. Eu tenho que te dizer isso. Senão outra pessoa não vai te dizer. A gente vai ceiar celebrando que Jesus Cristo morreu em nosso lugar para que possamos viver para Ele. E aí, diante dessa afirmação, eu quero fazer uma outra pergunta, que você vai responder no seu interior. O que é que está te impedindo de fazer a vontade de Deus? Oi, para de desculpa. Para. Se tem uma coisa, tira da sua vida. Qual o problema? Quando a gente chega num dentista, eu falo de dente porque lá no CAC, meu filho, durante esses 10 anos de CAC, foi quando eu pude ver que dente é coisa séria. Uma vez teve um irmão que a gente estava orando. José vai dar risada, que ele estava. A gente tinha um momento de oração, o irmão estava orando, e foi a primeira vez que eu vi uma pessoa
orando em gemidos inexprimíveis. E eu fiquei tão emocionado que eu bati no irmão e disse: meu irmão, que oração. Ele disse: não é oração não, pastor, é dor de dente. Você está dando risada, irmãos, mas era oração. Porque ele estava apresentando aquela dor a Deus. Eu não sei se ele fez isso depois de novo. Mas eu quero mostrar isso para você, que a gente tem que ter essa consciência de que a nossa alma está sofrendo desse jeito. Quando você não está se entregando a Deus como deveria, a sua alma sofre. Tem muitas pessoas aqui que são crentes e que a alma está desnutrida, que não tem alimentado a alma. Tem gente que é crente aqui e que está todo atrofiado porque não tem usado os músculos espirituais. Você sabe, irmão, se você deixar de movimentar o seu braço, ele vai atrofiar. Se você deixa de movimentar a perna, ela atrofia. E aí depois, para voltar a andar e a mexer o braço, vai precisar de fisioterapia. A gente olha ao redor e a gente percebe que somos uma minoria. Dos milhões de evangélicos que existem no nosso país, somos uma minoria que efetivamente está preocupado com a alma e não somente com o corpo. A maioria esmagadora dos evangélicos só fala das coisas desse mundo. Mas o fato da gente saber que o mais importante é o espiritual, isso deveria nos impulsionar a viver de maneira diferente dessas pessoas que vivem pelo material. E infelizmente não é o que está acontecendo. Então a gente precisa de um despertamento espiritual. Que nessa manhã, nesse momento tão especial que é o momento da ceia, que haja um despertamento espiritual no coração de todos nós, a respeito da urgência da obra de Deus. Ó Pai, nós vamos ser, mas não nos deixa fazer isso em nome do Seu Filho, de forma indigna. Convence-nos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que façamos. Livra-nos de uma vida de ociosidade, de omissão, de passividade, e nos coloca, Senhor, como obreiros aprovados, manuseando bem a Tua palavra e levando luz aonde antes imperava as trevas, pois essa é a autoridade que o Senhor nos constituiu. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a despertarmos na Santa Ceia de hoje. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez. Obrigado. Pois o Teu favor se renovou. A porta está aberta, Senhor. Ajuda-nos a levar essa porta aonde o Senhor nos enviasse. Oramos desde já pelo encontro em Cosme de Farias amanhã. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos que moram naquela localidade. Guarda-os, livra-os do mal. E que o Senhor desde já
possa preparar todos aqueles que irão amanhã e que terão um encontro contigo, Senhor. O Senhor tem colocado em nosso espírito o desejo de plantar congregações em outros lugares. Mas nós não queremos fazer isso, Senhor, segundo o nosso próprio entendimento. Mas só o faremos segundo o teu claro direcionamento. Por isso que pedimos ajuda, Senhor, para que o teu direcionamento para nós fique cada vez mais claro. Eu oro, Senhor, pelas irmãs que estão se afadigando no ensino das nossas crianças, que o Senhor conceda a elas cada vez mais graça. Enche-as de sabedoria, de fé e de amor, para que as nossas crianças possam ser ensinadas e, quando crescerem, não se desviarem do caminho. Ó Senhor, o Senhor conhece cada um aqui. O Senhor sabe quais são os nossos problemas. E o Senhor sabe quais são as soluções deles. Pedimos nessa manhã que o Senhor nos encha de paz, para que possamos dar um bom testemunho. Aonde quer que venhamos a passar, tenhamos essa convicção da tua soberania e do teu poder, reinando sobre toda a sua criação. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, antes da gente concluir, ministrar a bênção apostólica, hoje não, mas na semana que vem, com calma, com ordem e decência, a partir do domingo, semana que vem, a gente vai fazer mais uma vez. A gente começou a fazer isso, mas a gente estava na boca do rio e aqui ainda. A gente vai fazer uma lista dos membros da igreja, né? Aqueles que de fato se consideram membros, mas vai ser a partir da semana que vem, tá? E eu estou avisando isso hoje porque eu quero que você pense com calma, com responsabilidade, se de fato você é um membro dessa congregação local. E se você o for, você vai externalizar isso, apresentando o seu nome. E para que nós possamos então, segundo a oração do Senhor, em comunhão com o Senhor, colocar você na equação das obras que devem e irão ser feitas em nome de Jesus por meio dessa congregação local. Então que o Senhor, durante essa semana, trabalhe nos nossos corações e mente, confirmando os ministérios. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam sempre conosco. Nós dizemos amém. Salva de palmas ao Senhor. E diga para você mesmo: viva essa semana para a glória de Deus. Amém. Irmã, essa semana